prazer estar aqui com vocês. O assunto de hoje é eleição, inteligência artificial e tudo que cerca, como voto, fake news e verbas. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como Fundo Eleitoral ou Fundão, será de 4,9 bilhões de reais, 145% maior que em 2020 e foi sancionado pelo presidente Lula dentro da LDO de 2024. Mas quem vai contar e comentar sobre política, como ela funciona, é o cientista político Humberto Dantas. Dantas, que prazer ter você aqui comigo, meu amigo. É uma alegria, todas as noites no Jornal da Vida, hoje desse jeito, mais próximo, com mais tempo de falarmos de política. Muito bom aprender com você. Então, começo perguntando sobre o Fundão. Qual que é a finalidade, Dantas, e como ele influencia nas campanhas? Ana, você deve lembrar, em 2014, nós tivemos as últimas eleições do Brasil sem a presença de empresas como doadoras de campanhas e de partidos e etc. Portanto, afastamos os CNPJs com fins lucrativos da experiência de doação de campanha. E em 2016, alegam, os políticos, alguns analistas, especialistas, enfim, que a eleição se esvaziou porque não teve dinheiro para dizer que uma eleição existia. A partir de 2018, então, a gente cria o Fundo Eleitoral. Então, um dinheiro público do orçamento da União destinado aos partidos políticos para que eles fizessem suas campanhas. E foi assim em 2018, foi assim em 2020, foi assim em 2022, será assim em 2024 e pode apostar que em 26, 28, enfim. E essa verba, Dantas, depende a quantia dela mandada para os municípios por população. Como que faz essa conta lá de cima para chegar até aqui embaixo? Ainda mais essas eleições municipais agora. Então, Ana, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um dinheiro da União, é um recurso federal destinado a este fim. Vamos pensar o seguinte, o presidente manda a peça orçamentária, o presidente da República, qualquer ele que seja, tá? Não estou aqui falando que Lula e Bolsonaro e Lula, não é isso. Então, o presidente da República manda para o Congresso Nacional a peça orçamentária para o Congresso Nacional aprovar, dizendo, tem este dinheiro aqui destinado para esta função aqui, fundo eleitoral, em anos pares, porque não tem eleição em ano ímpar, certo? Então, vai o dinheiro. A Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, podem dizer, os dois órgãos legislativos, é pouco, é muito. Lula, por exemplo, disse que seria 2 ponto alguma coisa bilhões. A Câmara foi lá e botou para 4 ponto alguma coisa bilhões. Bolsonaro também teve esse problema durante seu governo. Ele queria menos, a Câmara queria mais. A Câmara chegou, inclusive, durante o governo Bolsonaro, numa das eleições, a falar em 7 bi. Então, abaixa um pouco. Tem essa queda de braço. Que é nesse jogo de poder. Tem esse jogo de poder. Lula pode até vetar, poderia até ter vetado dizendo não, 4,x bi não, que é um valor muito parecido a 2022, mas significativamente superior a 2020. Podia ter essa queda de braço, mas o que o Congresso poderia dizer? Poderia derrubar o veto. As pessoas precisam lembrar o seguinte, Ana, a palavra final é sempre do Legislativo, a não ser quando o STF resolve se meter ou é provocado a fazê-lo. Mas na relação executivo-legislativo, é o Legislativo quem dá a palavra final, 4,x bilhões aí, e aí os partidos dividem entre eles com uma lógica proporcional aos seus tamanhos dentro do Legislativo, com forte ênfase da Câmara dos Deputados e um pedacinho do Senado, nessa proporcionalidade para a distribuição do tal fundão eleitoral, que eu não estou nem falando dos outros dinheiros, eu estou falando só do fundo eleitoral. E aí existem alguns regramentos para os partidos distribuírem esse dinheiro, mas não é obrigado a ter dinheiro a cada cidade, etc. Aí é da estratégia do partido e o partido vai ter essa inteligência interna com base em aspectos técnicos e políticos, exatamente. Vou aproveitar sua deixa, Lula e Bolsonaro, e vou te perguntar o seguinte, essas eleições agora, municipais, elas vão ditar se o governo Lula está bem na fita ou se ainda tem influência do Bolsonaro? Você acha que as urnas vão poder dar esse norte, ditar sobre isso? Olha, a gente acabou de ser lançado um livro agora, em dezembro de 2023, do Felipe Nunes, do cientista político Felipe Nunes, em parceria com o jornalista Thomas Trauman, e eles estão dizendo no livro, com base numa série de indicadores de pesquisas, que aquela cisão eleitoral vivida em 2022, na verdade um espelho de 18, claro que um espelho modificado, tal, que também tem uma relação com 2014, enfim, a gente vem assistindo esse fenômeno,
da polarização política no Brasil já faz aí cerca de 10 anos, pelo menos, daria para falar até mais, né? Pelo menos desde 2013, alguma coisa assim. Eles estão dizendo, isso persiste no ideário, na vida, no cotidiano das pessoas. Portanto, essa divisão, essa cisão ideológica que a gente vive na nossa sociedade, ela transcende, ela conseguiu transcender o caráter eleitoral. Portanto, pode não ser Lula e Bolsonaro, mas pode ser conservadores e progressistas, pode ser esquerda e direita, pode ser o que diferencia as pessoas, aparentemente, de uma forma mais longeva. Mas eu acho que especificamente, eu tenho para mim que especificamente Lula versus Bolsonaro... São duas figuras muito fortes, que despertam muita paixão, né? Não são personalidades fortes, né? Então, isso vai aparecer em algumas cidades. Por exemplo, sugere-se que em São Paulo isso vai acontecer com o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos do PSOL com o apoio do PT versus a tentativa de reeleição de Ricardo Nunes do MDB com o apoio do PL de Bolsonaro. Então, isso pode acontecer. Agora, em todas as cidades, é improvável. E o mais provável é que a gente assista a um sucesso muito expressivo nas cidades brasileiras dos tais partidos chamados de centrão. Eu acho que PL e PT não farão a maioria das prefeituras no Brasil. A maioria nunca fariam, né? Mas não serão os dois partidos que mais farão prefeitos no Brasil em 2024. Eu apostaria em PSD, em progressistas, em MDB. Eu ficaria entre esses três para dizer qual será aquele que fará mais prefeituras. Depois PT e PL. PL e PT, na verdade. Você acha que esse resultado das urnas, seja para PT, Bolsonaro ou Centrão, já pode começar a nortear as eleições majoritárias ou ainda é muito cedo, Dantas? Eu acho que a eleição majoritária de 2026, se a gente pensar aí nas eleições presidenciais, eu acho que elas já estão dadas desde 2018, pelo menos, repetindo o que aconteceu em 22. Eu acho que a gente ainda vai ter uma lógica muito concentrada nessas duas grandes forças políticas, com aquele eterno sonho de uma parcela da sociedade brasileira na tal terceira via, que até agora não parece capaz de chamar a atenção das pessoas, por mais que algumas pesquisas digam que o brasileiro gostaria de conhecer alternativas a essa polarização. O problema é que quando o brasileiro diz isso em percentuais expressivos, você pulveriza esse campo com um monte de balão de ensaio dizendo, então sou eu. Porque o político tem dificuldade de entender que talvez não seja ele e que talvez ele tenha que favorecer alguém ou se juntar em torno de alguém. E quando você pulveriza, você vê o que aconteceu em 2022. Um monte de gente dizendo, agora é a minha vez. Então vai lá, campeão. Você falou da força do Centrão. Como que surgiu? Da onde veio essa força que está sendo difícil para o próprio governo administrar com tanta autonomia? Tem uma série de respostas para isso. Em termos históricos, a ideia, o princípio, o conceito de centrão nasce no processo constituinte dos anos 80, durante o governo Sarney. Foi sendo criado um grupo, entre aspas, meio que suprapartidário, que aceitava negociar certas pautas em troca de certos favores, o que não é sinônimo indissociável de corrupção em lugar nenhum do planeta. Negociar é um verbo da política, é um verbo da democracia, mas que certos apoios à agenda do presidente da República, à época, José Sarney, foi se constituindo para além do seu partido. Inclusive, tinha uma parte do PMDB, né, na época, ali nos anos 80, que sequer era favorável ao Sarney, era quase que uma oposição paralela. Né, e ele foi em outros partidos construindo uma maioria que lhe rendeu algum tipo de apoio para algumas de suas agendas. Esse universo, se consolidando ao longo das legislaturas a posteriori, então a gente está falando de 87, 88, só que a gente já está em 2024. Sim. Então você vai aperfeiçoando isso no que diz respeito à força disso, não só do ponto de vista de quantitativamente pensar no volume de deputados que isso possa representar e de senadores que isso possa representar, mas de mudanças institucionais, de mudanças nas regras, de mudanças dentro do próprio Congresso Nacional que foram fazendo esses sujeitos ficarem ainda mais fortes. A mais importante delas, as tais emendas impositivas ao orçamento. Portanto, agora o deputado não precisa mais chorar para o presidente da República dizendo eu voto do seu jeito se você liberar o recurso que vai ajudar a minha área. Não, simplesmente as emendas existem, seja situação, seja oposição, isso mais ou menos ali desde 2013, 2014. Isso muda completamente a relação, Ana. Né? É que nem aquela história do filho, quando começa a trabalhar,
que não precisa mais pedir mesada. Tem a independência. Cria uma certa independência. E a partir disso, a negociação começa a ficar mais acentuada. Papai não quer que você vá embora de casa. Ah, pai, então vai ter que melhorar minha condição. É mais ou menos isso, gente. A política com os arranjos familiares. E falando em arranjos familiares, Dantas, qual o legado que as eleições passadas deixaram e como que elas permearam nas famílias? Como que foi essa troca de amor e ódio, de guerra e poder tão inflável? Como que ficou isso? Vai seguir? Como que você analisa isso como cientista político? É difícil não seguir, né? As pessoas ainda estão muito... O livro que eu acabei de citar, do Nunes e do Trauma, mostra que as pessoas ainda estão muito concentradas na ideia destas formas distantes de se pensar e de se olhar. O que no limite, e é muito importante a gente estar falando isso aqui na nossa Rede Vida, no limite isso passa por algo muito pouco afeito à prática, à nossa prática cristã de olhar o outro, de enxergar o próximo, etc. O que a gente perdeu em termos políticos no nosso país, em larga medida, foi a capacidade de olharmos para o outro apenas como diferente. Então, essa tentativa de impor verdades, de impor formas de enxergar o mundo e que vai criando verdadeiros abismos entre as pessoas e, infelizmente, isso entrou em casa e as pessoas, por vezes, não conseguem mais dialogar com seus familiares nos grupos das redes sociais, no Natal. Eu sou de um tempo, eu acho que você não deve ser desse tempo, você é muito mais jovem que eu. Mas olha só, adoro convidado que fala que eu sou jovem. Chique, hein? Chique. Mas eu sou do tempo que a grande discussão do Natal, né, era em torno do arroz ter uva passa ou não. Ela entra ou não entra? É vilão ou não? Esse era o ponto. E aí, hoje, qual é a grande discussão? Né? Que existe uma ala... Certas famílias têm suas alas mais progressistas, suas alas mais conservadoras, suas alas mais à direita, suas alas mais à esquerda, que deixam de se relacionar e de dialogar numa condição de normalidade, simplesmente porque divergem. Não, eu não divirjo mais de você. Eu te odeio por conta de você pensar diferente de mim. O diálogo perdeu espaço para a intolerância? O diálogo perde espaço para a intolerância. E isso mostra justamente esse livro ao qual já estou me referindo aqui pela terceira vez. Isso se espraia para os hábitos de consumo. Eu passo a consumir produtos e serviços afeitos ao meu perfil ideológico. Né? Então, eu passo a consumir serviços e passo a ir a lojas, restaurantes, comprar produtos desta ou daquela marca, porque sei que existe uma penetração ideológica mais semelhante à minha naquele produto e não naquele outro, e eu passo a evitar certos... Se isso virar uma prática de mercado, Ana, aí para desintoxicar disso vai ser muito difícil. E no limite, o cidadão comum, o eleitor, nós todos somos massa de manobra nessa história. Né? E diante de tantos conflitos, Dantas, se calar ou opinar? Tô brincando. Sempre opinar. Até assustei agora. Opinar. Opinar respeitosamente. Mas a grande questão é essa, Ana. O que é opinar? O que é um debate? Se as pessoas entram num diálogo achando que vão ganhar o diálogo, aí é melhor ficar quieto. Se as pessoas entram num diálogo dizendo assim, puxa vida, a Ana pensa de uma forma muito diferente da minha e eu acho interessante, apesar de discordar, acabou. Percebe? Eu só adquiri algo diferente do que é meu. O grande problema é que as pessoas entram nas discussões, entram nas conversas de uma forma muito agressiva e entram para ganhar. Com todo respeito, Ana, ninguém ganha nada, né, porque disse que o outro pensa diferente de si ou porque descobriu que o outro pensa diferente de si. Você ganha pensar diferente evolui, você aprende. É isso. É isso. Você aprende. Eu acho que a gente precisa aprender a falar de uma forma menos agressiva, mas muito mais importante do que isso, nós precisamos aprender a ouvir. Se nós aprendermos a ouvir, no ápice da discórdia, a gente simplesmente vai dizer que interessante esse seu jeito de pensar. É muito diferente do meu, mas certamente a sua forma de pensar adicionou algo à minha maturidade e à minha sabedoria. Obrigado, acabou o diálogo. Agora vamos falar de outra coisa. Eu ia falar, vamos falar de futebol, mas futebol é pior e as outras coisas são... Enfim, mas e falando nisso, em perguntas e dúvidas, a gente tem uma pergunta lá de casa para você. Olá, Dantas. Olá, Ana Lúcia. A minha dúvida é, qual a função de um prefeito de uma cidade? E qual a função de uma prefeitura na mesma? Muito obrigado. Obrigada, Matheus.
Olha que legal. Então vamos lá. Eleição esse ano, 2024. Nós vamos eleger os prefeitos e os vices. A chapa é conjunta. Não adianta dizer, eu não votei no fulano, eu votei na ciclana. Não, pode parar com graça. A eleição majoritária municipal, as outras também, mas a eleição majoritária municipal envolve prefeito e vice. Quando você apertar o número que indica esta candidatura do titular, você vai levar o reserva no pacote. Então, é isso. Quando você vota em um, na verdade, você está levando dois indissociavelmente. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. O prefeito, Ana, ele é o chefe do poder executivo municipal. Portanto, ele é o sujeito que, eleito para o poder legislativo municipal, junto com seu vice, vai nomear toda uma equipe de secretários responsáveis estes por políticas públicas que estão sempre associadas aos direitos das pessoas, seja de forma direta. Então, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação está dialogando com o direito das pessoas à educação. Sim. A da Saúde está dialogando com o direito das pessoas à saúde. E assim sucessivamente. E aquelas pastas que a gente chama, aquelas secretarias que a gente chama de secretarias meio, que vão cuidar da burocracia. Por exemplo, a Secretaria de Planejamento. Ela vai organizar todo o orçamento, ela vai orientar toda a lógica econômica para que estas políticas fim cheguem na vida dos cidadãos. O chefe desse governo é o prefeito. Então, a prefeitura, responsável por políticas públicas, né, fica sob o comando deste chefe político e do seu vice, eleito diretamente pela sociedade, né, para o cumprimento das políticas públicas de responsabilidade dos municípios. Na Constituição, tem um capítulo lá escrito das atribuições dos municípios ou dos municípios. Educação nos seus níveis mais básicos, principalmente educação infantil e em muitas cidades já o ensino fundamental, nível básico de atendimento à saúde, se bem que alguns municípios mais ricos, mais estruturados, podem chegar até a ter seus próprios hospitais municipais, etc. Mas predominantemente o nível básico de atenção à saúde, organização do espaço territorial, transporte intermunicipal, né? O plano diretor, como essa lógica da organização do território, a preservação do patrimônio histórico-cultural, o trânsito, etc. Isso tudo é prefeitura. Então, o prefeito é o chefe desse governo e olhar para isso com muita atenção, a partir de um plano de governo. Em tese, em termos teóricos, ideais, uma eleição nada mais deveria ser do que um concurso de propostas. E estas propostas, desde a eleição de 2010 para presidente e governador, elas obrigatoriamente estão depositadas num portal da Justiça Eleitoral chamado Divulga Cande Contas. Se você entrar no Divulga Cande Contas, a partir ali de agosto, setembro, você vai conseguir puxar todos os planos de governo de todos os candidatos a prefeito de todas as cidades brasileiras. Olha que dica interessante. Se você está em dúvida qual a plataforma dos candidatos da sua cidade, é uma maneira de você escolher direito, porque você acredita que as pessoas, às vezes, minimizam um valor e o poder do voto? Minimizam. Minimizam primeiro porque é só mais um e não sei quantos mil. Não, porque pensa muito em si, não é você. Pensa coletivamente, pensa nos seus direitos, pensa nas questões que estão associadas à sua realidade. E as pessoas acham que votar é um exercício que começa às 8 da manhã do domingo, do primeiro domingo de outubro dos anos pares e termina ou às 5 horas da tarde deste mesmo domingo, ou no último domingo de outubro daquele mesmo ano par com o segundo turno, onde o segundo turno pode existir. Por sinal, pouquíssimas cidades no Brasil, só cidades com mais de 200 mil eleitores, cerca de 100 cidades. Né? As outras 5.468, turno único. Então, o voto não é isso. Se eu pego os planos de governo, avalio os planos, analiso os planos, verifico quais são viáveis, porque tem muita promessa infundada. Sim. Debato, discuto, chego a uma conclusão, voto e, o mais importante, acompanho, verifico, cobro, vejo se há sintonia, por exemplo, entre o plano de governo eleito em outubro de 2024, o quanto ele dialoga com o plano plurianual, o PPA, que é uma peça que tem que ser aprovada até ali o final de 2025, pensando nos próximos 4 anos da cidade. Então, vamos pensar assim, você tem a cidade X, que elege um prefeito com base num plano de governo. Esse plano de governo, em tese, teria que estar, em alguma medida, espelhado no PPA, que o prefeito, que a prefeitura, manda para a Câmara Municipal, que vai aprovar ou não esse PPA, que tem que dialogar e tem que dizer para os próximos 4 anos o quanto se espera arrecadar e o quanto se espera investir
em cada política pública de responsabilidade da prefeitura. Aí você vai dizer, nossa, Dantas, é muita coisa, é trabalhoso. Sim, mas quem disse que a democracia é fácil? Quem disse que escolher é simples? Mas está ali no poder do voto. É isso. E os vereadores também então têm muito poder. A gente acha que não, mas é eles ali que vão aprovar ou não, legislar. E como que funciona? Porque tem vereador que é eleito na urna, mas não assume a cadeira. Como que funciona isso, Dantas? Então, o que a pessoa tem que avaliar, além das propostas, o que mais ela tem que avaliar para saber se o candidato dela consegue realmente uma cadeira no legislativo? Então, muito bacana. Eu vou no primeiro ponto, que é, tem muito poder. O poder legislativo municipal, estadual, federal, enfim, mas municipal tem muito poder, muito poder. E ele é mais concentradinho, né? Porque as câmaras municipais no Brasil têm entre 9 e 55 vereadores. Pensar que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Então você pensa o seguinte, Ana, nas cidades pequenas, em termos populacionais, as câmaras, 85% das cidades brasileiras têm entre 9 e 11 vereadores. Olha que legal isso. Você já imaginou você ser, Ana, 1/9 do poder legislativo? Então você é mais de 10% da força legislativa da sua cidade. Esse vereador é um super político. E as pessoas não veem assim. Ah, vereador de cidadezinha pequenininha, vereador é empregado do prefeito. Nunca, mas nunca, nunca. Então o sujeito é mais de 10% daquele organismo que decide algo sobre a cidade. Agora, o eleitor tem essa dimensão. O eleitor sabe cobrar o trabalho de um legislador, sabe para que serve uma Câmara, vê a Câmara no plural, ou vê o vereadorzinho que faz o favorzinho no bairrozinho para asfaltar a ruazinha. Tudo isso é super importante, mas isso é muito pouco para essa função gigante do Legislativo. Então o Legislativo tem muito poder, o Poder Executivo tem muito recurso. A sociedade olha para o poder ou olha para o recurso? Olha para o recurso. Se a sociedade olhar para o recurso, ela vai aceitar que o vereador dela seja um microexecutor de recursos. Aí ele vai dar a sensação de que ele é um empregado do prefeito. Então nós temos que mudar a visão que nós enxergamos a política. Sem dúvida alguma. A começar, então, pelo próprio sistema eleitoral. Ana, suponhamos que uma eleição empate entre 4 candidatos para prefeito. Candidato A, B, C, D, todos tiveram 25% dos votos no primeiro turno da eleição de uma cidade muito pequenininha, portanto, turno único. Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? O mais velho. Até quando empata, a lei não obriga a ter segundo turno. Então, 4 empataram. Isso, 2 até acontece, mas 4 empataram. Então, 2 empataram. A candidata Ana e o candidato Humberto. O candidato Humberto é o candidato mais velho, eu ganhei a eleição, eu vou ser o prefeito. Não foi 50-50? Sim. Vamos olhar para a Câmara. Porque o Humberto vai ficar com 100% dos votos, Ana. Eu vou ganhar com 50% dos votos válidos, brancos e nulos joga fora. Sim. Votos inválidos não serve para nada. Tá? Eu, com 50% dos votos válidos contra você, levei 100% do poder para mim. Será que o povo queria isso? Não queria. Metade queria você, metade queria eu. Sim. Onde eu equilibro isso? Em tese, no legislativo. Então, os partidos, se aqui 50 vale 100, lá no legislativo, a proporção de votos dos partidos se espelharão nas vagas. Então, um partido numa Câmara de 10 vereadores que teve 10% dos votos, vai ficar com uma vaga. O que teve 20% dos votos vai ficar com 2 vagas. E assim sucessivamente, com alguns detalhes matemáticos e de regras que podem distorcer um pouco isso. Mas por que as pessoas ficam com essa ideia? Ah, o meu candidato a vereador teve muito voto e não ganhou. Porque o patrão da eleição proporcional, pela qual nós elegemos vereadores, deputados estaduais federais lá em 2026, já fizemos isso em 2022. Mas o patrão desta eleição proporcional não é a pessoa. Então não adianta eu performar sozinho, porque o patrão dessa eleição é o partido. O termo da proporcionalidade é o partido. Partido que tem 20% dos votos tem 20% das vagas. Partido que tem 30% dos votos tem 30% das vagas. Não estou dialogando com o candidato. E só vou dialogar com o candidato na lista final. Então, este partido, de fato, tem 3 vagas. Quem são os 3? Aí sim, os 3 mais votados, dentro do partido. Entendi. Então, não é por performance individual, é grupo. Então, vai ter muita campanha, tendo muita campanha, inteligência artificial vai entrar com tudo nas eleições 2024. Como que ela vai interferir no processo eleitoral, você acredita, Dantas? Ana, se ela interferir de forma positiva, trazendo informação, trazendo maior capacidade das pessoas entenderem o sistema, seria ótimo. Mas o nosso medo, quando a gente fala em tecnologia,
é a capacidade que esta tecnologia, ou que estas novas tecnologias, a todo dia, vou sugerir que as pessoas procurem o livro do professor Paulo Loyola, com a professora Carolina de Paula, sobre a importância e a influência da internet nas eleições. É um livro que foi lançado agora, em dezembro de 2023. Queria que as pessoas olhassem para como a inteligência artificial atua nas campanhas, infelizmente, por vezes, gerando estratégias capazes de disseminarem mentiras numa velocidade extraordinária. Porque cá entre nós, pessoal, que eleição na história não teve mentira? E como que o Tribunal Superior Eleitoral vai conseguir fiscalizar a interferência da inteligência artificial? Ou você acha que não vai dar para fiscalizar? Isso é uma ilusão, isso é enxugar gelo, isso é cachorro correndo atrás do rabo. É importante, tem que punir, tem que estar presente, tem que dizer que está olhando, mas punir tudo e enxergar tudo, esquece, né? Não adianta a justiça vir dizer que consegue, porque ela não consegue. Aí alguns serão punidos, outros não serão punidos. Alguns impactarão mais, outros impactarão menos. Mas o grande ponto é, a mentira sempre deu as cartas em todos os processos eleitorais conhecidos. A grande questão das tais fake news e do uso exacerbado da inteligência artificial para a geração de conteúdos aquém da verdade, ou além da verdade, na verdade, né, é a velocidade com que isso acontece. O tema central hoje, Ana, não é a mentira. Mentira sempre existiu. A questão é o quanto eu acelero a disseminação da mentira e o quanto eu consigo punir isso. É difícil punir, é difícil provar. A justiça é lenta em qualquer lugar democrático do mundo. As justiças são lentas. A nossa, por vezes, mais lenta do que o razoável. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso ou vai ter que pressionar para acelerar essa história toda. Humberto, a gente está terminando. Deixa aqui aquela dica especial para a pessoa ali que está vendo a gente votar com consciência, votar corretamente. A eleição de 2024, ela é, absolutamente fundamental, e 2, ela é, na verdade, o começo da eleição de 2028. Se você comparar planos de governo, se você votar, pressionar e cobrar, você vai ter muito mais facilidade de votar em 2028. A não ser que você tenha feito isso em 2020, para a imensa maioria das pessoas a gente sabe que é improvável que tenha feito. Muito obrigada, Humberto, adorei. Este foi o Rede Vida, serviço sobre eleições municipais, inteligência artificial, com o cientista político Humberto Dantas. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.